E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Segundo aos Coríntios 11, 2. Uma boa noite a todos aqui presentes, os irmãos que estão pela internet. Deus abençoe a todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, né? Sempre antes do culto eu vou pedir para os meninos aí colocar a escritura na televisão, tá bom? Quem chegar aí já vai ver a escritura e fica mais fácil, né? Já adianta um pouquinho e nós ganhamos tempo, né? O tempo de Deus, ele é valoroso para nós. Tudo que pudermos aproveitar do tempo de Deus é edificação para as nossas vidas. Amém? Segundo aos Coríntios 11, 2, diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Precioso Deus, mais uma noite, os teus filhos estão ao redor da mesa para, ó Deus, comerem do pão que desceu do céu. Este pão precioso que o Senhor enviou para nós nesta última era, Pai, desceu do céu como um livrinho abençoado, que tem alimentado esta noiva do último dia, esta que o Senhor tem levantado para ser a sua esposa e ser o reflexo do Senhor aqui na terra, Pai. Assim como a lua reflete o sol, na ausência do sol, a tua igreja está formada aqui na terra, Senhor, para refletir tudo aquilo que o Senhor veio trazer para nós com a sua preciosa luz do seu mensageiro. Toma nós em tuas mãos, Senhor. Santifica os nossos lábios e os nossos ouvidos, unge os nossos corações, para que a sua palavra tenha livre curso de transformar a nossa mente, o nosso entendimento, para que sejamos aptos, Pai, a viver esta vida preciosa cristã. Abençoa cada um aqui presente, os nossos irmãos que estão pela internet. Teu povo está faminto por sua palavra, Pai. Teu povo quer ouvir a sua voz. Usa de misericórdia com cada um de nós, Pai. Tu conheces a nossa insuficiência, não temos capacidade nenhuma, mas é o Senhor que trabalha em cada um de nós, na extremidade que dá e na extremidade que recebe, Pai. O Senhor é este Deus todo suficiente. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Amém. Amém. Podeis assentar. Somos felizes e gratos a Deus, né? Porque Deus colocou no nosso coração a alegria, o prazer de poder
estar em comunhão com Deus, crendo na palavra, né? Nós somos um povo especial, um povo zeloso e de boas obras, né? Assim como Paulo era zeloso, eu creio que não existe um povo na terra mais zeloso do que a esposa de Cristo. Estamos zelando cada um de nós para não desagradarmos ao nosso Deus, o nosso Jesus, né? Queremos colocar o nosso coração nas coisas de Deus e não permitir que o nosso coração seja contaminado com nada deste mundo, né? Este é o propósito de cada eleito. Nós estamos aqui para levar a sério a palavra de Deus, porque nós somos uma noiva que, diz o profeta, esta não cairá. Você já pensou que privilégio é você estar na posição desta terceira Eva, desta terceira noiva, dessa terceira Eva, desta terceira manifestação, desta que é chamada a esposa do Cordeiro, né? Nascida da palavra, nascida da verdadeira revelação que Deus trouxe para nós. Então, para nós é um privilégio tão grande, né? Você imagina que no meio de bilhões, trilhões, quadrilhões, quintolhões de pessoas que vieram no mundo, né, você faz parte desta pequena noivinha que é a esposa de Cristo, né? Você fica olhando assim para os seus parentes, os seus familiares, né? Eles estão desapercebidos do que está acontecendo com você, né? Deus fez um rapto na sua vida espiritual e eles nem perceberam. E você está agora unido com esta palavra, nós estamos unidos com esta verdade, e estamos na hora mais gloriosa da face da terra para um povo que é chamado povo de Deus. A transladação literal de homens e mulheres, tendo seus corpos vis, corruptos, transformados, para ser como o glorioso corpo de Cristo, né? Isto não é uma fábula, isto não é uma história, isto é algo verídico que vai acontecer com nós a qualquer momento, né? Nós vemos ali o relógio de Deus em Israel, né? Ali os confrontos de guerra, está cada vez mais sério a coisa ali no Oriente, né? Israel é um grande sinal, né, ali, e está cada vez mais sério. O mensageiro que Deus usou para profetizar de novo aquilo que William Branham não podia profetizar, já partiu, e nós estamos no ponto mais culminante da história, aonde vai acontecer algo que o mundo não crê, que isto parece ser irracional. Homens e mulheres serem tirados da terra sem ver a morte, né? Eu e você somos candidatos e nós somos o povo mais próximo de passar por este acontecimento, né? Nós não temos que se preocupar com mais nada nesta terra, porque tudo vai ficar aqui, né? Então, ontem nós passamos um pouquinho do horário, mas hoje eu não quero passar não, tá bom? A gente precisava entregar algo que é de suma importância para a igreja. Eu penso que vai chegar uma hora que isso vai se acalmar, né? Eu creio assim, e cada grupo, né, já que já foi dividido, o grupo que o pastor Osmar formou com a mensagem da hora, na simplicidade da pregação da palavra, foi formado um grupo só, né? Mas este espírito já estava na igreja, só estava esperando a morte do mensageiro, porque é sempre depois da morte do mensageiro que aparece doutrinas, aparecem espíritos errados para confundir o povo, né? A verdade é que nós não podemos mais caminhar junto com o pensamento de alguns homens. E cada pastor tem direito de pregar aquilo que é sua convicção, né? Cada membro tem o direito de escolher o pastor, né, que preenche aquela ansiedade, aquele desejo que ele tem da palavra e da mensagem da hora. Então eu penso que vai chegar uma hora que isto vai acalmar um pouco, e eu penso que esta batalha vai cessar,
Porque eu não quero ficar aqui degladiando com homens. Eu quero continuar como eu estava com o pastor Osmar, pregando a mesma mensagem, alimentando minha igreja, tá certo? Na simplicidade de Deus. Então se esses ministros não creem mais da forma como estamos crendo, porque existem 5 pastores de um lado e alguns de outros, certo? Esses pastores foram divididos por aqueles que creem no ministério pastoral local de Franca. Os outros ministros não creem no ministério pastoral de Franca. Pelo menos é o que a gente está vendo nisso. Porque a divisão foi simplesmente por não apoiar a eleição de um pastor local em Franca. Disso agora apareceu outras coisas, que é esta questão mal interpretada do play, para poder confundir. A verdade é que nós não estamos caminhando mais juntos com alguns ministros. Então, se eu não creio mais na forma como estão pregando, virou agora ataques de púlpitos, eu não tenho desejo de ficar ouvindo essas coisas. Então, eu prefiro ficar ouvindo a mensagem do pastor na boca de ministros que creem como o pastor Osmar, e como eu creio. Agora, se esses ministros não creem como eu creio, nós não vamos virar inimigo, simplesmente você está desconvidado a me ouvir. Você não precisa ouvir eu também não preciso ouvir você. Nós vamos seguir sendo irmãos, tá certo? Sem degladiar, sem brigar, sem fazer falsas acusações, sem fazer disputa, tá certo? Porque eu não estou interessado em disputar, tá certo? E nós vamos seguir pregando na simplicidade da palavra. Cada um toma a direção que deseja, cada membro é dirigido por Deus para tomar a direção que deseja através de um homem, de um pastor, e nós vamos seguir amando uns aos outros. Infelizmente, a gente não queria que isso caminhasse para essa maneira, mas Deus quis, porque se Deus não quisesse, não acontecia. Deus tem um propósito com todas estas coisas, mas vamos ter ética no púlpito, vamos ter respeito um pelo outro, vamos amar um ao outro, e vamos deixar as acusações de lado, e você caminha com a forma que você crê que deve ser o play, e eu caminho com a minha igreja da forma como eu creio que deve ser. Não há motivo para briga, tá certo? Infelizmente a divisão está formada, aconteceu. Então, eu não penso que isto vai voltar ao normal novamente. Nós estamos vivendo um novo normal. O normal é esse. Cada qual com seu igual. Tá certo? Aves da mesma plumagem, como o pastor Adriano pregou, vai se ajuntar. Tá certo? Se você é pardalzinho, você vai atrás dos pardalzinhos. Se você é gavião, você vai atrás dos gaviões. Se você é águia, você vai se ajuntar com águia, Se vocês creem que vocês são águia, amém. Nós cremos que nós somos águias também, tá certo? Não há problema nisso. Vocês creem que vocês têm a verdade? Amém, é um direito de vocês. Nós cremos também que nós temos a verdade, tá certo? Mas Deus vai fazer a seleção. Eu não posso pregar aquilo que não é a minha convicção, porque eu seria um hipócrita. Então eu tenho que pregar aquilo que eu tenho convicção de que foi deixado para nós através do mensageiro. Amém? Então, meu irmão, nós lemos essa escritura porque tem uma noiva do último dia que ela não vai cair. Isto não é palavra de um homem, isto é palavra de Deus através do profeta. Esta noiva do último dia, diz o profeta, ela é formada para não cair. Uma noiva que não cairá, não é eu que levanto, não é a minha pregação que está formando esta noiva, é a presciência, a onisciência de Deus, através de eleição e predestinação. Ele chama este povo que compõe esta noiva que não cairá, tá certo? Se nós fazemos parte desta noiva que não vai cair, nós não vamos cair, tá certo? Porque os pensamentos de Deus, diz a palavra, que todos os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. E Deus nunca fracassou e não fracassará. Ele teve propósito com a primeira Eva que caiu. Ele teve propósito com a segunda Eva que caiu. E ele tem propósito com esta última Eva que não cairá. Ele é a que a sustenta, tá certo? Então, ele fez a primeira Eva de um material que pudesse cair. Ele fez a segunda Eva de um material que foi enganada.
Mas Deus fez uma Eva agora que ela não vai cair. Agora, não é que Deus fracassou quando Eva caiu. Não, Deus não fracassa. Não é que Deus fracassou quando a noiva do Calvário caiu. Não, Deus não fracassa. Tá certo? Em todas estas situações, Deus teve um propósito. Deus teve um propósito para fortalecer uma noiva no último dia, para que esta o representasse e ela não caísse. Então, veja, no jardim do Éden, Deus deu ao homem, depois que o havia criado, o profeta diz, ele deu ao homem algo que ele sabia que era suficiente para proteger os seus filhos. O profeta ensina isso, né? Se você, pai e mãe, se vocês que têm seus filhos, né, você sabe o que é preciso para proteger seus filhos. Você dá tudo que você tem na sua vida para proteger seus filhos. Deus é a mesma coisa, tá certo? E Deus, sabendo que Satanás viria, ele deu ao homem a maior arma que ele pôde dar. O profeta diz, Deus não é como os humanos, Deus não é como a sabedoria humana. Quando você olha para as nações, elas vêm constantemente evoluindo nos seus arsenais de guerra para proteger o país. Você começa com um arco e flecha, depois você tem uma garrucha, depois você tem espingarda, e o homem vai evoluindo em armas para a proteção de si e da sua família. Aí você chega aonde você tem mísseis, bombas. Nós chegamos na última era, o homem chegou no auge da ciência para formar armas que possam proteger seu país, a bomba atômica. Esse foi o ápice da ciência numa construção de armas bélicas para proteger o país. Aí o profeta diz, Deus não precisa disso. Quando ele deu aos seus filhos no jardim do Éden a arma para a proteção, ele já deu a bomba atômica para Adão e Eva. Deus não precisou evoluir no campo para proteger seus filhos. Ele já sabia, ele já tinha ciência. Então, ele não progrediu na segurança de seus filhos. Ele deu para os seus filhos a sua palavra. A palavra de Deus é uma bomba atômica que Deus deu na mão dos seus filhos para a sua proteção. É o profeta que diz isso. Então, ele não precisou aprimorar armas, não. Ele deu lá no Éden a arma para Adão e Eva se protegerem. E a mesma coisa ele dá para esta última Eva. Porque a palavra é Deus. Então, Deus, sendo a palavra, o profeta diz, Deus não vale mais do que sua palavra. Ele deu a si mesmo para Adão e Eva se protegerem. Por isso, a proteção do homem é Deus. Nosso abrigo é Deus, e Deus é a palavra, e Deus é a palavra do dia. Enquanto nos mantermos debaixo da proteção da palavra do dia, nenhum mal nos sucederá, nenhuma bomba nos atingirá, nenhum espírito entrará no nosso coração, desde que nos mantemos com a palavra, tá certo? É assim que Deus desejou que fosse, tá certo? Mas o profeta diz, Deus precisando manifestar seus atributos, o que ele fez? Ele construiu Adão da palavra falada. Mas ele precisava de uma mulher, um subproduto sair de Adão, para que Eva tivesse aquela condição de ser enganada. O profeta disse, se Eva saísse do mesmo modo que Adão, Satanás nunca enganaria a Eva. Sabe por quê? Porque ele e ela seria a palavra falada de Deus. É interessante, né? Você sabe por que a noiva do último dia não vai ser enganada? Porque nós somos, não é questão de nós crermos na palavra, não. Nós somos a palavra, do mesmo material de Deus. Eva não era do mesmo material de Deus, ainda que foi parte da criação. Tá certo? É o profeta que ensina isso. Adão foi a palavra falada de Deus. Eva foi um subproduto. Aí é onde estava a parte fraca para que Satanás enganasse Eva. O profeta diz, uma mulher, ela é 10 vezes mais fácil de se enganar do que um homem. Porque a Bíblia chama a mulher um vaso frágil.
Não é só no sentido de força muscular, não. Ela é frágil em todos os sentidos. Tá certo? Não adianta ela querer fazer o serviço de homem. Não adianta ela querer assumir a responsabilidade do marido. Por isso ela foi dada para o marido cuidar dela. Assim a igreja é fraca, precisamos do cuidado de Cristo constantemente. Tá certo? Então o marido cuida da mulher porque ela é um vaso frágil. Ela tem sua parte no plano de Deus. Mas a razão de termos tanto desconcerto no mundo hoje é porque as mulheres insistem em tomar o lugar do homem. O mundo está num caos que está por causa disso. E continuará assim e vai piorar cada vez mais. Porque Deus deu a Eva, um vaso frágil, para Adão cuidar de Eva. Eva ser submissa a Adão, uma adjuntora, uma ajudante do marido, e Adão o provedor, Adão o cabeça, Adão a parte forte, que protege, que ama, que guarda. Porque assim é Deus, assim é Jesus, tá certo? Nós somos fracos, frágeis, precisamos da parte forte de Cristo para nos guardar, nos proteger, e Ele prometeu fazer isso e Ele o faz. Mas Eva, sendo um subproduto de Adão, ela tinha esta parte fraca de ser enganada. Deus tinha propósito com isso, né? Porque Ele sendo o curador, Ele sendo o salvador, Ele tendo atributos nele que precisava ser manifestado, permitiu, através da parte fraca de Eva, que Satanás, a serpente, a enganasse. Né? E Satanás, esse ser astuto, o que ele fez? Usou a própria palavra de Deus para enganar Eva. Não foi assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse? Né? E ele usou a própria palavra para enganar Eva. Por isso, irmão, sempre ele vai agir assim. Ele não vai apresentar para nós algo contrário ao que nós cremos. Ele nunca fez isto. Ele sempre vai tomar parte daquilo que é a palavra para trazê-la de uma forma errada para a igreja, para enganá-la. Então, Eva foi enganada. Eva foi enganada ali no Éden, sendo a parte fraca do homem, para que Deus pudesse manifestar seus atributos de curador, de salvador. Porque Deus não podia ser curador se não tivesse ninguém enfermo. Se Eva não permite ser contaminada por Satanás, a morte não entraria na raça humana, as enfermidades não viriam. A perdição das almas não viria. Tudo isto Deus fez para mostrar que Ele é curador, Ele é salvador, Ele é provedor. Ele permitiu, diz o profeta, que Eva fosse enganada para que esses grandes atributos de Deus pudessem ser manifestados. E você sabe que se Adão e Eva não peca, não erra, não se perde, Jesus não poderia vir em carne. E o propósito de Deus era vir em carne. Você sabe por quê? Deus é perfeito em três. Ele fez o homem perfeito. Por que ele fez o homem com alma, corpo e espírito? Porque ele desejava também ter um corpo de carne. E habitar com os seres humanos. Estar com os seres humanos. Então ele precisava vir em carne. Um outro detalhe que a gente precisa observar, irmãos, é que a vida eterna, ela foi paga. Ela foi dada de graça para nós, tá certo? Mas ao mesmo tempo que Jesus Salvador pagou a nossa vida, pagou a nossa alma na cruz do Calvário, Ele mostrou o valor da vida eterna. Ele mostrou, Ele deu a sua própria vida, porque Ele podia dar e reavê-la. Então o próprio Deus, que tinha a vida eterna consigo, veio e pagou o preço da sua própria vida eterna, para que nós hoje valorizássemos a vida eterna. Amém? Então, meu irmão, Eva e Adão estavam ali no Éden, e a Eva foi a primeira a ser enganada. A primeira Eva foi enganada, e o que aconteceu com o engano da primeira Eva? Foi contaminada o sangue da raça humana, certo? Foi introduzida ali na raça humana um sangue contaminado. Contaminado com o quê? Com o espírito do diabo.
Porque a vida do sangue é espírito. O que mantém o sangue vivo é um espírito. E o que Eva recebeu não foi questão só de semente, não. Eva recebeu o espírito errado da serpente naquela semente. E dali para cá, o sangue humano foi contaminado com este veneno chamado pecado, com este veneno chamado morte. E aí, o que acontece? Deus precisa prover algo puro e santo para descontaminar o sangue da raça humana. E foi isso que ele fez na cruz do Calvário. Quando ele pagou o preço do erro, do pecado de Adão e Eva, ele fez uma limpeza no sangue do salvo, do redimido. Ele fez uma asepsia, uma limpeza. Ele deixou nós mais brancos do que a neve. Por quê? Ele pagou o preço do pecado, tá certo? E Deus é tão poderoso que é algo extraordinário quando você pensa nisso, meu irmão. Porque a palavra justificação é como você não tivesse feito nada, tá certo? E o Mombrana vem e diz para nós assim, olha, Deus ele é tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, que ele pode esquecer. Você consegue imaginar isso? Deus sendo infinito, onipotente, onipresente, ele conseguir esquecer? Pois é, a Bíblia diz que ele jogou nossos pecados no mar do esquecimento. Então não adianta Satanás apontar o seu dedo para um redimido. Sabe o que Deus fala? Não estou sabendo disso não, nunca vi isso. Deus se esquece, meu irmão. Sabe por que Deus se esquece? Porque ele é justo e ele sabe. Se ele pagou o preço do pecado, ele não tem que lembrar mais, tá certo? É assim que nós devemos nos sentir. Satanás é o acusador das nossas almas. Ele não quer que você se sinta um santo, mas nós somos. E quando você crê no sangue, você tem que se sentir um santo de Deus, uma santa de Deus. Vamos falhar, vamos errar. Irmão, Deus pagou o nosso pecado, não é só do passado não, é o do presente e o do futuro. Se você mantém uma confissão sincera diante de Deus, crê na palavra, porque o que impede do sangue operar na nossa vida, fazer uma limpeza no nosso coração, é a incredulidade, é descrer. Mas quando você crê, o sangue continua ali bombando nas suas veias, no seu coração, limpando tudo. E sabe qual é a limpeza no sangue? É quando Deus troca o espírito mundano da sua carne pelo Espírito Santo. Tá certo? Enquanto você não é limpo pelo sangue, perdoado pelo sangue, o espírito maligno da incredulidade está dentro do teu sangue. Porque a célula de sangue, ela é sustentada por um espírito. Tá certo? Quando você se arrepende e Deus perdoa você e apaga os seus pecados, aquele sangue toma nova vida, a vida do Espírito Santo. Por isso, você é agora um homem, uma mulher de puro sangue de Cristo, da cruz do Calvário. Tá certo? O sangue que governa o seu corpo, ele tem o Espírito Santo agora. Tá certo? Por isso, quando Jesus paga o preço do pecado na cruz do Calvário, ele descontamina nosso sangue. Por isso, você não tem que aceitar enfermidade no seu corpo. O seu sangue foi descontaminado. Você não tem que aceitar coisas do mundo, porque o que fazia você ansiar coisas do mundo era um espírito errado que o seu sangue tinha, que a sua vida tinha. Aí Deus tira aquele espírito de concupiscência carnal e coloca o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo que mantém o seu sangue vivo, ele mortifica a sua carne, tá certo? E você segue uma nova criatura para Deus, um novo homem, uma nova mulher. Então, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, veio e descontaminou o sangue da raça humana. Mas, irmão, não é de todos. Quando falamos da raça humana, é dos seus redimidos. Porque se você não é um redimido, você continuará contaminado pelo pecado. O seu corpo continuará sustentado por um espírito que está dentro do seu sangue, um espírito errado de Satanás. Você seguirá o seu caminho, com as coisas do mundo, amando as coisas do mundo, tá certo? Mas se você é redimido, se você é um predestinado, você tem sangue de Cristo em suas veias. Por quê? O Espírito é a vida do sangue.
E o Espírito que está no seu sangue é o Espírito Santo. Amém? Isso faz de você um homem, uma mulher limpo do pecado, branco, mais alvo do que a neve. Mas Satanás, ele pode acusar você e Deus olha assim, esse rapaz fez isso? Mas não mesmo, eu não me lembro, eu esqueci. Olha, eu não me lembro disso. É como você nunca tivesse feito. Você pode imaginar um Deus infinito poder esquecer? Olha, a gente é finito, o ser humano. Me diga que você esquece, se um dia eu pisar no seu calo, me diga que você vai esquecer disso. Você pode me perdoar, tá certo? Você pode me perdoar, mas toda vez que você me vê, um dia esse camarada pisou no meu calo. Né? Deus não é assim. Eu nunca vi, não sei, ele se esquece. Amém? Esta é uma virtude deste Deus maravilhoso. Né? Não dá para imaginar como ele faz, porque ele conhece tudo, sabe tudo, onisciente, onipresente. Pois é, ele tem essa outra virtude de esquecer. Ele pode esquecer, ele pode, porque com Deus nada é impossível. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer, é mentir. Então veja, irmãos, vamos aqui falar da segunda Eva, né? A primeira Eva, ela caiu, contaminou o sangue. Né? A partir dali não se tem mais a raça humana pura, caída, caiu. Agora, veja para você ver, o que Deus podia fazer? O Deus podia descartar todos nós. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Somos representados em Adão como pecadores. Deus não precisava se revestir de carne e passar a vergonha que ele passou, a dor que ele passou, ele não precisava. A criação é dele, ele tem direito de fazer o que ele quiser comigo, com você. Eu e você, nós somos descartáveis. Deus pode nos desprezar, você sabe por quê? Nós somos desprezíveis. Qual é a virtude que eu e você temos? Nós não temos virtude. Tá certo? Não adianta você querer pensar bem de você, eu querer pensar bem de mim. Somos homens e mulheres más. Certo? A Bíblia diz que nós fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira. O apóstolo Paulo diz que não há nada de bom em nós. Deus podia simplesmente nos descartar. Quem poderia chegar diante dele? Ó, senhor, o senhor não pode fazer isso. Não tem poder sobre o barro, o oleiro? Satanás contaminou essa raça, eu vou acabar com tudo e vou começar uma nova. Uma que não vai cair. Ele podia fazer isso, né? Mas ele escolheu nos redimir. Ele não me desprezou, ele não desprezou você. Ele não me descartou, ele não descartou você. Não, eu vou pagar o preço do pecado e desta mesma raça caída eu levantarei uma noiva para mim. Por isso nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso nós o amamos, porque primeiro ele nos amou. Ele nos amou quando eu e vocês éramos inimigos dele. Isto prova o amor de Deus, isto é amor. Qual é o homem que ama o seu inimigo, se Deus não estiver nele? Às vezes um irmão, ele se opõe a você em alguma opinião, você já fica bravo com ele. Se ele já diverge do seu pensamento, você já não fica com aquele mesmo sentimento com ele. Às vezes uma irmã fala uma palavra ruim para a outra, aí já perde aquele sentimento de empatia, né? E começa o outro sentimento errado pela irmã, só por causa de uma palavra. Mas Deus não é assim. Quando nós não o amávamos, Ele nos amou primeiro. Né? Quando nós o desprezávamos, Ele nos chamou, Ele nos quis para si. Irmão, a noiva do Calvário foi quando Cristo veio em carne e quando Cristo derrama ali seu sangue, Ele morre na cruz para que Ele pudesse, sabe o quê? Daquele sangue, daquela química do sangue, extrair o Espírito Santo de Deus e formar uma noiva, levantando homens e mulheres ali na igreja primitiva, com a vida do sangue. Ele levantou o apóstolo Paulo, ele levantou o apóstolo João, Pedro, Tiago, todos aqueles apóstolos, e aquela igreja que recebeu nova vida, quando a coluna de fogo foi repartida no cenáculo,
Deus estava dando nova vida, novo espírito para aqueles apóstolos e todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo. Deus estava levantando uma noiva para ele. Ali Deus começou a levantar uma noiva para ele. Uma noiva espiritual. Agora com a sua corrente sanguínea pura e imaculada. Esta virgem que Paulo está dizendo. Paulo estava junto com os apóstolos preparando esta noiva, uma noiva virgem e pura, para apresentar um marido a Cristo que tinha prometido voltar. Jesus Cristo disse que ele iria voltar. Ele deu esta promessa. Existem várias passagens na Bíblia, né? Ele prometeu voltar, não só como Espírito Santo na igreja, mas como Filho do homem no último dia. Ele prometeu. E Paulo já esperava isso nos seus dias. Agora, você veja que ali no Éden, o que foi a sagacidade da serpente? Ela aproveitou a hora em que Eva estava sozinha sem Adão. Adão não havia conhecido Eva como esposa. Ele aproveitou a hora que Eva estava sozinha para falar com Eva, para enganar Eva, para tomar a palavra de Deus e trazer ali uma interpretação errada, uma doutrina errada do que Deus tinha deixado para eles. Ele aproveitou a hora em que Adão estava longe, porque ele não se atreveria a ir em Adão, porque Adão era a palavra de Deus. Ele foi no subproduto de Adão, tá certo? Na parte fraca. Então, quando ele encontra Eva sozinha, ele aplica seu veneno nela, trazendo uma doutrina errada, que parecia ser correta. Ele poliu a palavra de Deus, ele fez ela parecer de um modo diferente, que atraiu a atenção de Eva, e conseguiu a atenção de Eva. Ele arrazoou, uma coisa certa, ele deu uma polida, uma distorcida, para que Eva pudesse cair na lábia dele, e ele pudesse introduzir sua semente no útero de Eva, e assim ser participante da natureza do homem, continuar seus planos aqui, aquele ser maligno, desprezível, que fez a primeira divisão lá no céu, veio para a terra, para dividir também na terra, tirando o companheirismo de Deus com o homem, porque é isso que acontece, quando você interpreta mal a palavra de Deus, você cria uma doutrina errada. Isto é satânico, isto divide, isto separa Deus do homem. E foi isso que aconteceu no Jardim do Éden, uma doutrina errada que Satanás poliu, interpretou, de forma que Eva aceitou aquilo. E ali, a queda veio da primeira Eva, esta caiu. Caiu com a interpretação errada de Satanás, formando uma doutrina errada para Eva, separando o homem de Deus, tirando a vida de Deus e colocando a sua vida enganosa, pecaminosa, incrédula dentro do ser humano. Jesus Cristo vem, faz esta limpeza na corrente sanguínea do homem, levanta agora uma noiva para ele, porque do Calvário saiu água, sangue e espírito, e a vida daquele sangue que estava em Cristo formou uma igreja no dia de Pentecostes, e aquela igreja começou a caminhar para esperar o noivo, para esperar a promessa, a palavra prometida, de que aquele Jesus que tinha partido, tinha que vir em carne, porque o propósito de Jesus, Deus vir em carne no tempo dos judeus, era se casar com os judeus. O propósito dele era esse, mas os judeus o rejeitou, tá certo? E pela rejeição dos judeus, ele parte agora para os gentios. Não foi assim que ele disse? Quando ele veio, ide somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Larga samaritanos para lá, gregos, não, é só as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando ele é rejeitado, na sua nova comissão, ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Porque agora Deus estava deixando aqueles que os rejeitaram, e estava agora levantando pelo poder do teu Espírito Santo, que se desprendeu daquela célula sanguínea de Deus, para levantar agora uma noiva pura, casta,
para que quando o Filho do Homem chegasse, na sua promessa de sua segunda vinda, ele casasse com esta igreja. Mas, infelizmente, o que acontece com a segunda Eva? Em Niceia, o profeta diz, 306, no concílio de Niceia, esta noiva que foi extraída de Jesus na cruz do Calvário, a noiva do Pentecostes, ela cai num casamento adúltero com o Estado através de Constantino. Tá certo? Constantino, com a sua interpretação maligna, sendo usado por Satanás, vem, toma a palavra de Deus, dá uma polida na palavra de Deus, forma uma doutrina errada, tá certo? Ou está errado, né? Estou falando que está certo a palavra, mas estava errado o que Constantino fez. Você sabe que Constantino foi uma serpente usada por Satanás para enganar aquela igreja, aquela igreja que tinha aquela simplicidade da palavra através de Paulo, através dos mensageiros. Quando chega em Niceia, Constantino, sendo aquela serpente, aproveita-se da mesma forma que ele fez no Jardim do Éden. O profeta diz que após a morte, 100 anos após a morte do último apóstolo João, foi formado este concílio. Constantino, sendo usado pela serpente, aproveitou a ausência da palavra do ministério de uma só pessoa. A hora que a liderança sai do meio da igreja, é a hora que a serpente se aproxima, sabendo que não tem ali o ministério da palavra de uma só pessoa para defender, ele usa desta artimanha, tá certo? Aí Constantino forjou para a igreja do Pentecoste um novo nascimento falso. Foi isso que Constantino fez, através de um sonho que ele recebeu. Se eu não me engano, o sonho era que ele tinha que pintar uma cruz em branco em volta dos escudos, e que ele ganharia a guerra. E ele sabia que a cruz era o símbolo dos cristãos, tá certo? E ele, sendo usado pela sagacidade da serpente, tomou aquela igreja e deu a ela o poder do Estado, casou ela com o poder do Estado, e aquilo pareceu agradável aos olhos da igreja. Aquela doutrina que a serpente pregou no Jardim do Éden, diz a palavra, que aquilo era agradável, aquele fruto era desejável e agradável aos olhos de Eva. Então, quando Constantino formou aquele casamento, naquela era niceiana, e ele veio e poliu e conversou com a igreja, oferecendo algo melhor do que a igreja tinha, que era a palavra. Ele ofereceu paz. Não vamos perseguir mais vocês. Nós vamos dar poder do Estado para vocês. Aquilo pareceu bom, agradável aos olhos da igreja do Pentecostes. Poxa, já pensou? Ele vai parar de perseguir nós, vai parar de matar nós. Agora nós vamos ter dinheiro, vamos ter o poder do Estado. Tá certo? E naquela cama niceiana, a igreja do Pentecostes deitou com uma serpente chamada Constantino, aceitando uma semente no seu útero errada, uma doutrina errada de Santíssima Trindade, uma doutrina errada, tirando a unidade de Deus, colocando 3 pessoas na Santíssima Trindade, uma semente errada de um batismo pagão de Pai, Filho e Espírito Santo, tirando o nome da palavra. Constantino poliu e formou uma doutrina errada para enganar a segunda Eva. Não sei se a gente vai conseguir ler aqui. Mas vamos seguir aqui um pouquinho mais. E aquilo pareceu agradável à segunda Eva, e ela caiu em adultério com o Estado, com a doutrina de Constantino, ali em Niceia, e ela foi engravidada por uma semente errada, religiosa, produzida por Constantino. Ali estava nascendo a mãe das prostitutas, a Igreja Católica. Tá certo? A mãe das prostitutas. O que aconteceu ali?
uma contaminação espiritual da igreja. Foi isso que aconteceu ali. A queda da primeira Eva, aconteceu uma contaminação no sangue literal da igreja. Mas ali com Constantino, aquela noiva pura tirada do Calvário, aquela noiva espiritual tirada das veias de Emanuel, da vida de um Deus santo e puro, agora foi contaminada com uma interpretação errada da serpente ali em Niceia. Novamente caiu aquela igreja que estava sendo preparada para se encontrar com o Filho do Homem na sua segunda vinda. Aquela que Paulo diz: eu temo que vocês sejam enganadas como a primeira Eva. Eu estou tentando preparar vocês como uma virgem pura. O que é pureza? É permanecer com a palavra de Deus. Isto é pureza. Enquanto você permanecer com a verdade, você é puro, meu irmão. Você é pura. Você não tem pecado, você não tem incredulidade, e esta é a noiva que Jesus esperava encontrar na sua segunda vinda, mas ela caiu em Niceia. Novamente este Deus misericordioso começa agora outro processo para levantar essa que não cairá. E ele começa uma descontaminação do espírito desta igreja, começando com Lutero, trazendo novamente, depois de mais de 1000 anos de trevas, de mais de 1300 anos de trevas, mais quase 1500 anos de trevas, com a religião da grande prostituta imperando, dominando a vida das pessoas, tirando tudo que ela pôde da palavra. Tirou tudo que ela pôde da palavra, contaminou a raça humana com a sua doutrina. A Bíblia diz que ela é a mãe das fornicações, e ela deu a beber do seu vinho fornicário, que ela conseguiu lá em Niceia, para todas as igrejas, todas as nações. Então Deus, através de Lutero, começa a descontaminar o sangue daquela que vai ser novamente pura, para ser entregue para a palavra revelada, quando ela viesse manifestar o Filho do Homem na terra. Tá certo? E ela começa com Lutero, Lutero vem e começa aquela transfusão de sangue para esta noiva pura. O Wesley vem com a santificação e descontamina mais o sangue desta igreja. Aquele cordeiro descontaminou o sangue da igreja, dos homens e das mulheres. Agora nós esperamos outro cordeiro. Os gentios precisam da palavra encarnada novamente. E depois dos pentecostais, chega em cena o ministério de William Branham, tomando a igreja e a limpando de toda a doutrina maligna da igreja católica e dos protestantes. Porque você veja que houve uma contaminação de dogmas, de doutrinas erradas na igreja. E Deus veio limpando com Martinho Lutero, Deus veio limpando com Wesley, e Deus veio limpando até que chega William Branham e faz uma restauração de tudo, descontamina a igreja de toda a doutrina humana. Você pode perceber, William Branham chega e através do Espírito Santo bombeia no corpo desta noiva um sangue puro, com uma doutrina verdadeira da Bíblia. Deus, através de sua palavra, na boca do profeta William Branham, começa a descontaminar a igreja, preparar esta igreja para deixá-la virgem e sem mácula. Para que quando a palavra, o nosso esposo, a palavra revelada chegasse, ele tomasse ela, tá certo? E a possuísse, e entrasse nela, e fizesse uma união de casamento. Para quê? Para que ela fosse do mesmo material dele, e ela não caísse. Por isso, essa não vai cair. Não importa o que apareça, não existe serpente suficiente de Satanás no mundo, para enganar esta que é pura como o sol. É o profeta que diz isso. É gostoso de ver isso que Deus faz, né? É bom. O profeta mostrou tudo isso para nós. Então, quando chega o William Branham,
Ele restaura a ordem da igreja, ele restaura o homem, a mulher, ele começa a colocar vestes decentes, honestas nas mulheres, as mulheres têm prazer de deixar os seus cabelos crescerem, os homens, é tirado dos homens os olhares malignos em direção às mulheres, é tirado o short do homem, é tirado todo o desejo profano do homem, e Deus, através da palavra de um profeta que restaurou todas as coisas, restaura a mulher também, irmãos. Você tem que saber o seguinte: a restauração da palavra pelo William Branham faz uma restauração na nossa vida também. Restaura a posição de um verdadeiro diácono, de um verdadeiro pastor, restaura a verdadeira honra de uma santa de Deus, coloca a mulher como uma santa de Deus novamente. A restauração vem pela Bíblia, e a Bíblia restaura nós também na presença de Deus. Nós, os homens, acaba com a desonestidade, com a mentira, porque é feio mentir, viu? E coloca caráter no homem, caráter na mulher. A mulher passa a ser uma mulher honesta, santa, casta, que vive para o seu marido. O homem se torna honesto, verdadeiro, autêntico, um cristão que ama a sua esposa e a protege e a cuida dela. Porque é isso que uma mulher deseja, é isso que a igreja deseja, é ter o cuidado de Deus. Você não almeja ter o cuidado de Deus? Assim a mulher natural almeja ser cuidada pelo marido. Está certo? E o homem que é verdadeiro masculino, verdadeiro protetor, ele ama cuidar da sua esposa, como Cristo ama cuidar de nós. Então, veja, a restauração da palavra vem para restaurar nossa vida. Mas agora o que nós precisamos, depois de estarmos pura e virgem, e imaculada novamente, nós estamos aqui vivendo nos últimos dias, está certo? Aquela que esperava ele, caiu em miséria. Mas nós permanecemos vivos aqui, e nós vimos quando o brado do noivo veio na 7ª era. Eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Eis aí a palavra revelada, os 7 selos abertos, os trovões, o novo nome, sai-lhe ao encontro. E você viu, porque você era esta virgem que Deus preparou. É só esta virgem, a virgem prudente, que foi preparada pelos mensageiros e pelo profeta da última era. Como o profeta diz, quando ele estava questionando Deus a respeito do que era o seu ministério, ele disse que veio até um calafrio no corpo dele quando ele leu que ele era um tipo do Eliezer, que saiu à procura para preparar uma esposa para Isaac. Está certo? Mas nós sabemos que ele não é só Eliezer, ele é o Elias, ele é o espírito e virtude de Elias que veio para colocar os profetas de Baal no seu lugar. Nós sabemos que ele é o Eliezer, que veio com a doutrina apostólica, preparar, buscar esta virgem. Mas chega uma hora em que esta virgem tem que ser apresentada a Jesus. E quando Jesus vem, é para esta virgem. O Filho do Homem, na abertura do 7º selo, desceu nesta nuvem de glória, para se casar com esta que é pura, que é virgem, que é imaculada e que não vai cair. Está certo? E dele, sabe quem é ele? Apocalipse 10, do 1 ao 7. Quem é ela? Apocalipse 10, do 8 ao 11. Está certo? E agora veja, Satanás não encontra mais ela desprovida do seu marido. Está certo? Porque Satanás, este cego, incrédulo, não vê quando o esposo chega. Vê porque ninguém podia saber o dia e a hora da vinda do marido. Ele vem quando ela é restaurada e preparada como uma virgem. Desce o Filho do Homem nesta nuvem. Ninguém ficou sabendo, ninguém sabia. Era ele, como um ladrão da noite, veio buscar esta noiva. Ele casa com ela, com a palavra revelada, revela para ela o seu novo nome, num pacto nupcial, e Satanás nem fica sabendo. Está certo? Nossos primos, da mensagem, os mais próximos, não sabem que ele veio. Não sabem que nós casamos. Vocês casaram com essa nuvem aí? Sim, eles não sabem. Por isso o irmão Branham diz que Satanás não conhece nada disso. Porque se ele conhecesse, ele tentaria enganá-la.
ele tentaria derrubá-la. Ele tentaria implantar uma nova doutrina mais bonita, mais polida, para que ela caísse. Mas ela já está casada, tá certo? Veja, Satanás encontra-se com Eva antes de Adão, derruba ela. Aí vem a serpente em Constantino e toma ela para ser sua, contaminando o útero da igreja com a sua doutrina maligna, com a sua semente maligna, antes de Jesus chegar. Agora, veja, o Filho do Homem vem primeiro e ninguém fica sabendo. Toma esta noiva pura, casa-se com ela e coloca dentro dela a sua palavra, a sua semente, fazendo desta noiva do mesmo material dele. Ele é a palavra e ela é a palavra. Ele é Apocalipse 10, ela é Apocalipse 10, porque do 8 ao 11 faz parte do mesmo capítulo. Por isso, nós não só cremos na palavra, nós somos a palavra. E Satanás não pode derrubar esta que é pura, que já foi dada em casamento, que já está grávida para dar à luz. Esta que é pura, imaculada, tem seu ventre fechado, porque já foi engravidada com a palavra do dia. Foi engravidada com os trovões, foi engravidada e tem novo nome. Então não adianta aparecer nenhuma serpente com uma nova doutrina para enganar esta. Ela já está grávida e tem seu útero fechado. Nada mais entra no meu coração, nada mais entra no seu coração. Não existe serpente suficiente no inferno para ungir homens para enganar ela. Não adianta polir a mesma palavra que nós temos, porque é isso que Satanás está fazendo, tomando a mesma mensagem que João trouxe, polindo e dizendo, assim é melhor, como fica bom assim. Não, assim como o seu esposo disse para Satanás, está escrito, Satanás, esta do mesmo material, nascida dele, da carne, dos ossos, do espírito dele. Nós não somos um subproduto, irmãos, viu? Nós não somos um subproduto, nós somos a palavra falada de Deus. Nós nascemos uma noiva pura da palavra falada de Deus. Por isso nós não podemos cair. Tá certo? A palavra de Deus não cai. E nós somos a palavra, nós nunca cairemos. Não existe nova doutrina. Não adianta homens tomarem a mensagem de João e querer poli-la, deixá-la melhor para enganar esta mulher. Ela não cairá. Porque ela diz a mesma coisa. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Não forme doutrinas. Né? Não se forma doutrinas com parágrafos isolados, como nós falamos ontem. Né? Não, está escrito, Satanás. Não permitam esta doutrina maligna. Irmão, ela está segura. Amém? Nada pode derrubar ela. Ela é ele. Ela está aqui e ela é ele. O mesmo Espírito Santo que estava nos trovões, no novo nome, está dentro dela agora. Nós somos formados disso. Você não viu o que o profeta falou no parágrafo 208 da mensagem ao nascer do sol? Ele é estes selos que foram abertos. Ele é Cristo, e Cristo é toda a palavra, e ele é estes selos que foram abertos e revelados. E agora, quem é estes selos que foram abertos? João profetiza de novo, e dá a esta igreja esta virtude, este poder, de sermos os selos que foram abertos, os trovões que foram revelados. Nós estamos casados com a palavra do dia, engravidados com a palavra que João profetizou outra vez. Amém? Eu creio que isso é suficiente, e eu quero manter o meu compromisso. Querido Pai Celestial, somos agradecidos por mais esta noite, por sua misericórdia, por sua graça, por termos este bendito privilégio de sermos esta, Pai, que não cairá. Nós somos ela, Pai. Que coisa tremenda é você estar aqui na terra e ser achado no meio dessas que fazem parte desta noiva que não cairá. Porque nós somos a revelação. Nós não temos a revelação, nós somos a revelação. E nós não vamos nos contaminar, porque o nosso ventre espiritual está fechado.
Deus preparou para que esta noiva do último dia não caísse na esparrela, em doutrinas erradas de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós só temos que bendizer o Senhor e engrandecê-lo, Pai, porque nós não merecemos, mas, Pai, nós somos tão felizes, Pai, com esta palavra. Nós somos tão felizes do Senhor, a palavra revelada, ser o nosso marido. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando os selos foram revelados, era Brana sendo vindicado, ministério do sétimo anjo, pois ali o anjo forte encarnou. A espada que ele tinha visto coube perfeitamente em sua mão. Esta é a espada do rei, pois o ministério chegou à perfeição. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa no último dia. Um só homem que Deus levantou, que em sua mão essa espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. A mensagem que Brana pregava, muitas coisas ele não falava, pois sabia que no tempo certo os eleitos iriam entender. Na terceira colina de Franca, a espada brilhou outra vez. Foi João então comissionado a profetizar mais uma vez. Esta é a mensagem que eu creio, pois chamado eu fui para ver. Este é o ministério da esposa do último dia. Um só homem que Deus levantou, em suas mãos esta espada encaixou. Novo nome sabemos então, porque João pregou. Novo nome sabemos então, porque João pregou.